comentar um pouquinho, assim, sobre essa questão dos metais potencialmente tóxicos? Não tem, assim, um sintoma, né, que dê para identificar e pensar, isso pode ser dos metais. Porque pode se manifestar de diferentes formas, né? Então também é uma dificuldade, né? Tem algum, assim, que possa ser um alerta? Como que a população pode estar atenta a isso? A reconhecer no seu próprio corpo algum sinal? Ou não teria? É uma dificuldade, né? Os sintomas são mesmo muito genéricos, e isso é uma Uhum. dificuldade, como você bem falou. O que eu sempre falo é o seguinte: uma das coisas que é um alerta é aquele sintoma que o médico não consegue achar a origem, né? A pessoa tem uma tontura, ela tem uma diarreia, ela tem uma alteração da função do rim, que não teria um motivo para aquilo, né? A pessoa não tem uma infecção, ela não tem. Já pesquisou tudo, fez hemograma. E aí é essa história, vamos pensar. Eu acho que no mundo hoje em dia, que está tão poluído como o nosso, é praticamente mandatório a gente pensar em algum nível de intoxicação. Por exemplo, o cérebro, ele é especialmente sensível aos tóxicos, porque o cérebro, enfim, ele é muito delicado e os tóxicos danificam o cérebro de uma maneira muito marcada. E isso pode ser, por exemplo, as tonturas, sem que nem porquê, aqueles esquecimentos, a pessoa faz uma tomografia, não tem nada, não tem nenhuma involução, não tem nada. Começa a ver em dupla, ver, sabe? Porque dentro do cérebro também a gente registra as imagens. Tem gente que começa a ter diplopia, que a gente chama, é ver a imagem duplicada. Também pode ser ter a sensação de que está caindo, pode ser falta de memória, não lembra, de repente tem uns apagões. Então, isso do cérebro a gente tem que pensar muito. Dermatites. As mulheres, principalmente, usam muito creme, né? Creme para hidratar, depois do banho, creme para a pele, para o cabelo, maquiagem, não sei mais o que. Então, existem dermatites também, que nem sempre aparece no local. Isso aqui é interessante. Às vezes você passa um creme aqui, você vai ter um eczema, sei lá, na panturrilha ou nos pés. Falta de ar, que muita gente acha que é angústia, que é ansiedade ou que é uma asma simples, muitas vezes pode ser uma intoxicação. Náusea, sabe aquela sensação de mal-estar, de estômago doendo, aí a pessoa vai, faz uma endoscopia e não tem nada. Aí o gastroenterologista fala, olha, você não tem uma gastrite. Mas, doutor, estou sempre com náusea, estou sempre com uma sensação de que o alimento não me caiu bem. Infertilidade, os ovários e os testículos, né, que são as gônadas que produzem os gametas, eles também são especialmente sensíveis aos tóxicos. E nós vivemos aí uma epidemia de infertilidade. E muitos estudos apontam que é por conta de tanto tóxico na água, na comida, poluição ambiental, né, o uso de plásticos, que são os disruptores hormonais, que a gente chama, porque alguns elementos, eles ocupam o lugar dos hormônios. Então, as mulheres, por exemplo, elas têm, às vezes, sensação de estar com calor ou sem libido. Não é porque ela não tem hormônio, mas porque o hormônio não está conseguindo acoplar na célula, porque no lugar onde o hormônio haveria de se acoplar, tem um elemento tóxico ali, que pode ser um metal pesado ou pode ser um plástico, né? A gente também usa muita bijuteria, que tem muito níquel, né? Então, o níquel é um grande contaminante, até de gorduras hidrogenadas, que são as famosas margarinas, essas coisas, né? Algumas, os estudos mostram algumas avaliações que tiveram, utensílio de comida, panela de alumínio. Então, assim, a gente tem que desconfiar de tóxico em praticamente todas as doenças. Eu, como trabalho com medicina preventiva, eu doso tóxicos em todos os meus pacientes. E assim, é difícil alguém que não tem nada. Quer uma coisa que é simples e que existe muito? Tinta de cabelo. A mulherada pinta o cabelo a cada 15 dias, uma vez por mês. E é muito interessante, porque elas acabam de pintar, elas vão fazer o exame, tem um monte de tóxico, berílio, antimônio, tudo alto, né? Porque o pessoal fala assim, não tem amônia. Eles tiraram a amônia de muita tinta do cabelo. Mas tem outros elementos. A amônia não é o elemento, nem é o elemento mais tóxico, ele é o elemento mais irritante, até para a pele, dava mais alergia, mas do ponto de vista de causar câncer, de dar doença,
não é o mais. Então, tem muito elemento químico aí na tintura de cabelo. Então, assim, o que eu diria para quem está me escutando, que é leigo, que não é da profissão de saúde, sempre peça para o seu médico dosar, né? Nem que seja no sangue, porque você faz um cruzamento no sangue, da urina, e se não der, né, nem todo médico tem na sua clínica disponível os scanners celulares, para a gente poder limpar, porque limpar é fundamental. O corpo, quando ele está limpo, ele tem a capacidade de se regenerar, de sarar, de resolver as doenças. E quando ele está intoxicado, os mecanismos dele de funcionamento saudável, eles ficam emperrados, né? Então, a pessoa, além de causar a doença, ele dificulta de sarar qualquer doença. Fora as doenças autoimunes, que tem muito nos seus estudos, mostram hoje em dia que a doença autoimune, ela está muito relacionada com a comida. E quando a gente estuda, a gente percebe que às vezes não é a comida em si, é um elemento tóxico, por exemplo, um pesticida, que está no alimento, e que o corpo, equivocadamente, ele associa aquela comida, ele faz uma reação ao pesticida, e aí ele reconhece a comida, né? Então, ele acaba fazendo uma inflamação relacionada àquela comida, que inflama o intestino, que inflama os rins, e principalmente o intestino, né? E a inflamação é a mãe de todas as doenças, inflama os vasos arteriais, aumenta o risco de infarto, e aí vai, né? Então, as doenças autoimunes, elas têm muito a ver com a comida, sim, do ponto de vista da intolerância alimentar, mas o que a gente percebe, por exemplo, eu faço teste de intolerância nos meus pacientes, são os muitos alimentos que têm muito agrotóxico, tem mais reação. Então, por exemplo, morango, figo, arroz tem muito pesticida, né? Que são milho, ou que tem muito pesticida, ou que foi muito modificado geneticamente. Então, a gente percebe quando vai estudar que o corpo, às vezes, ele se confunde, ele não quer aquele metal tóxico e ele acaba fazendo uma reação ou um anticorpo também contra aquele alimento. E aí a pessoa passa a ter intolerância àquele alimento, passa a fazer mal para ela o alimento. É uma cadeia bem... a gente precisa estar atenta a todo, né? É tudo encadeado, assim, sabe? Envolve muitas coisas, né? É muita coisa. Por exemplo, a intoxicação, os estudos mostram que pode trazer uma certa dificuldade para emagrecer, porque a tireoide, ela é muito sensível também a tóxicos. E se você tem uma tireoide que funciona mal, você tem um baixo metabolismo. Então, você pode ter essa coisa de não conseguir emagrecer, que é uma coisa que as pessoas buscam muito, né? Por conta disso. E também existem estudos que mostram, porque a gordura, ela é uma protetora. Tanto que, por exemplo, o fígado, quando ele tem gordura, muitas vezes ele está querendo se proteger de alguma coisa. Então, existem estudos que mostram que o acúmulo de gordura também pode estar querendo proteger o corpo do acúmulo de toxina que tem ali. Então, ele faz a gordura para dissolver. Por quê? A gordura, e aí fica uma dica muito interessante, para quem come carne de animal, a gordura é o que mais tem as toxinas que o animal consumiu. Porque a maioria dos metais tóxicos, das toxinas, elas são lipossolúveis, que é um truque do corpo, que é para capturar na gordura e deixar o resto do tecido livre. Só que a gente vai lá e come aquela gordurinha da picanha, aí some a maior parte dos tóxicos que estavam ali naquele boi. Nossa, envolve tudo, né? Alimentação, cosmético, a água, tá tudo relacionado. Muito interessante. É muito interessante e a gente tem que saber optar sempre por coisas mais naturais, sabe? Comer coisas naturais, comer, por exemplo, sempre que possível comer verdura orgânica, né? Para poder se livrar minimamente dos agrotóxicos, lavar bem as verduras, colocar na água com bicarbonato. Tem um estudo inglês que mostra que o bicarbonato, o banho na água com bicarbonato diminui até 40% dos agrotóxicos, para quem não pode comprar as verduras orgânicas, né? O que é uma verdura orgânica? São verduras plantadas, né, e cultivadas sem fertilizantes ou agrotóxicos, então é muito mais interessante. Hoje em dia existem cosméticos também naturais, orgânicos, sem parabenos, sem derivado de petróleo, então assim, eu acho que é uma opção muito, muito boa, sempre quando a gente puder escapar dessas coisas.
Optar por opções mais naturais, se possível, né? Uhum. Exato. A gente E, tem o ditado que a gente fala, a gente tem mais que descascar do que desembalar, porque também as verdade. comidas muito processadas, elas têm elementos que não ajudam o nosso corpo, né? Então, se a gente se contamina por um lado, porque às vezes, sei lá, mora em São Paulo, mora numa cidade poluída, não tem jeito, se você tem uma alimentação saudável, isso compensa. Agora, se você mora numa cidade poluída, ainda fuma, bebe demais, né? Só come coisas processadas, não come coisas da natureza, você está tirando do corpo a capacidade dele reagir. Então, a gente tem que ajudar ele a reagir, né? Porque o tempo todo Uhum. a gente está lidando com tóxico. Não tem jeito de ficar 100% limpinho, mas se você dá Sim. para o corpo condições, ele sabe o caminho de te livrar daquilo. Professor Polímeros,